Fala pessoal, tudo certo? Então hoje nós vamos dar início à instalação completa do Zabbix 7.0. É a versão mais moderna de uma das ferramentas de monitoramento mais poderosas que nós temos aí no mercado. Então antes de a gente colocar a mão na massa no terminal, eu queria pedir um favor, né? Se você valoriza esse tipo de conteúdo técnico e prático, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você já usa o Zabbix ou se você está começando agora e compartilhe com aquele seu amigo da área de TI. Então isso vai ajudar muito o YouTube a entender a relevância desse material e faz com que essa videoaula ela chegue a mais pessoas que, assim como você, elas também querem evoluir na carreira de infraestrutura. Bem, então aqui eu já estou com o VirtualBox aberto. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um snapshot antes de instalar o Zabbix. Então eu vou vir aqui em Snapshots, vou vir em Criar e vou digitar aqui um nome para esse snapshot. Vou colocar aqui antes Zabbix. Vou dar um OK. Você já pode também aumentar a memória se você quiser. A minha aqui está como 2 GB. Vou dar uma olhada aqui em configurações dessa máquina virtual. Eu vou ver aqui em Sistema. E aqui em Sistema ela está com 2.48 MB, ou seja, 2 GB de memória RAM. Nós podemos aumentar então aqui para 4096. Vou dar um OK. E vou iniciar a minha máquina virtual. Então antes de a gente começar, vamos conferir aí se nós estamos utilizando a versão correta do Ubuntu para não ter erro de compatibilidade. Comando lsb _release -a. Então como vocês veem, nós estamos utilizando aí o Ubuntu Server, né, na 24.04.4 LTS, que foi aquela imagem ISO que nós baixamos naquela aula. Bom, muito bem. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos baixar o repositório do Zabbix 7.0, tá? Que um comando wget, e aí eu vou dar https://repo.zabbix.com. vamos usar a barra aqui, vamos repetir o Zabbix, e aqui qual é a versão? 7.0, Ubuntu pool main Zabbix release Zabbix -release latex _ 7.0 mais Ubuntu 24.04 _all.deb. Vamos só conferir se está tudo certo. Aqui ó, já tem alguns erros de digitação. Então https repo Zabbix, aqui ó, mais um erro, Zabbix Ubuntu release, mais um erro aqui. Ok, feito isso, eu vou dar um enter e ele vai então começar a baixar, né, esse repositório. Instalou o repositório. Agora nós vamos instalar o pacote desse repositório. Então o pacote que é o qual usa o Zabbix, né? Então agora em vez do wget, eu vou colocar aqui agora sudo, vou apagar esse wget aqui, esse caminho aqui também todo, e vou botar aqui dpkg -i, e aí o Zabbix release latex 7.0 Ubuntu, é esse cara aqui, e eu vou dar um enter, vai me pedir a senha do usuário Ubuntu. Ok, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos atualizar nossa lista de pacotes, tá? Isso é essencial. Então comando sudo apt update. Bom, feito isso então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Agora então eu vou baixar o servidor do Zabbix, tá? Então Zabbix é server, opa, botei underline aqui, é menos, é um traço, tá? Zabbix, então Zabbix server, o que? MySQL.
Vou baixar também a interface web, então Zabbix, o que? O front-end, né? O front-end PHP. Aí eu vou precisar do Zabbix do Apache, certo? Né? Do conf aqui do Apache. Vou também utilizar aqui o Shell Scripts, tá? Então o Zabbix Shell Scripts. E vou também, né, baixar o agente aqui para ele auto-monitorar, né? E um banco de dados aqui com o MariaDB, né? O database, que vai guardar todas essas métricas aqui que nós estamos fazendo, beleza? Então, Zabbix Shell Scripts, o Zabbix Agent e o MariaDB Server, tudo isso com um "-y". Se está tudo digitado certo, vai dar boa. Opa, deu algum erro aqui, deixa eu ver o que houve. Eu escrevi aqui, ó, Madeira, MariaDB, então, MariaDB. Ok, vai dar bom. Então, Ctrl L para limpar a tela. Então, com tudo isso instalado, agora nós precisamos entrar no banco de dados e criar a estrutura que o Zabbix precisa. Então, vamos entrar no banco de dados com o comando sudo mysql, quem? O usuário, né? "-u" de user root. Então, pessoal, aqui, ó, eu quero ensinar vocês a não serem copiadores de comandos, tá? Então eu quero que vocês entendam aqui a lógica dos comandos. Então aqui dentro do prompt do MariaDB, eu vou criar primeiramente o banco, né, onde todas essas tabelas de dados do monitoramento serão guardadas. Então, comando create database, né, database Zabbix. Aqui eu vou botar caractere set UTF-8 MB4 colete. Opa, aqui é com 2 L's. Colete. E vou repetir o UTF-8 MB4 underline bin e vou dar um ponto vírgula. Então aqui eu estou definindo um conjunto, né, de caracteres que é o UTF-8 MB4. Ele é um padrão moderno aí que vai suportar os emojis, tá? E todos os símbolos internacionais. Então o Zabbix ele exige isso, tá? Então eu estou definindo um banco que vai comparar textos, tá? Então esse sufixo aqui do underline bin, né, que é o binário, ele vai fazer com que o banco ele seja case sensitive, né? Então o que é o case sensitive? Ele vai diferenciar maiúsculas de minúsculas. E o que é um requisito aí técnico do Zabbix para funcionar corretamente. Feito esse comando, após o ponto e vírgula, eu vou dar um Enter, certo? Próximo passo, eu vou criar um usuário do banco. Eu vou usar uma senha chamada senha 123, que é simplesmente para facilitar aqui o nosso laboratório. Só que em produção vocês usem senhas fortes. Então, create user, quem será? É o Zabbix, @localhost, identified, quem? Aí eu vou colocar aqui entre aspas simples, chamada senha 123, vou fechar novamente e vou dar um ponto e vírgula, tá? Então eu criei uma conta de acesso ao banco chamado Zabbix. O localhost ele vai significar que esse usuário ele só vai poder se conectar se ele estiver sentado aqui, então, na frente do próprio servidor. Tá? Isso aí vai aumentar a segurança. E o identified by senha 123 ele vai definir a senha secreta que esse usuário vai usar
para se autenticar. Enter. Agora eu vou dar o que? Poderes, vou dar permissões, né? Com o comando grant. Vou botar aqui all privileges para Zabbix. Ponto aqui, eu vou dar um asterisco para Zabbix @localhost e um ponto e vírgula, certo? Então dando controle total aqui de leitura, de escrita, para apagar, para alterar, tá? Então ele vai especificar que esses poderes aqui eles vão valer apenas para o banco de dados chamado Zabbix, tá? E todas as suas tabelas. Enter. E eu vou dar agora uma permissão para scripts e função, com o comando set global log underline bin trust function creators. O que é igual a um ponto e vírgula. Então, por padrão, aqui os bancos de dados, né, eles são muito rígidos com quem pode criar as funções, né, que são os scripts internos do banco. E esse set global, que é igual a 1, eu estou dizendo ao banco, eu confio nos scripts que estão sendo importados, isso aqui vai ser obrigatório para o comando zcat funcionar. Então, se você não rodar isso, a importação das tabelas dos Zabbix vai falhar com um erro de permissão. Enter. E agora eu vou aplicar as mudanças com o comando aqui flush em caixa alta e privileges, ponto e vírgula, certo, pessoal? Então aqui eu estou forçando, né? Esse comando vai forçar então o MySQL, né, a ler novamente as tabelas de permissões, e é como se eu fosse salvar e aplicar, então, certo? Então, para garantir que o usuário que a gente acabou de criar, ele já possa começar a trabalhar imediatamente, sem precisar reiniciar o serviço. Então, para garantir que tudo foi feito corretamente, antes de a gente avançar para a interface web, você pode realizar um check-up aqui completo dentro do MariaDB, e aqui vou mostrar para vocês os comandos para validar cada ponto. Primeira coisa, então eu vou dar aqui um select, user, vírgula, espaço, host from MySQL user where user é igual a quem? A Zabbix. Eu só esqueci foi de colocar um ponto e vírgula aqui. Ok. Agora ele já me mostrou que existe um usuário Zabbix, tá? E o host é o localhost. Apareceu isso, correto. Agora eu vou dar um quit aqui para sair. Ponto e vírgula. Limpando a tela novamente. E a melhor forma aqui que a gente testar, né, a senha não é olhando aqui diretamente no banco, né? Porque ele vai estar criptografado. Então eu vou tentar logar novamente nessa conta. Saímos do banco com o comando quit. E agora eu vou tentar entrar especificamente com esse usuário que a gente criou. Então o comando aqui, sudo MySQL. Quem é agora o usuário? É o Zabbix, né? Agora eu vou colocar aquela senha, que é a senha 123. Beleza? Funcionando. Quit para sair. Limpando a tela novamente. Bom, pessoal, eu acabei me esquecendo aqui alguns outros procedimentos para a gente ter certeza aqui, tá? É que o usuário Zabbix, ele realmente vai ter o poder sobre o banco. Então, deixa eu voltar aqui novamente com o sudo MySQL. O usuário é o Zabbix. E aqui o "-p" para chamar a senha. E é aquela senha 123. Eu quero dar só mais uma olhada aqui. Eu vou pedir para mim mostrar aqui, então. Tá, para ver para confirmar, né, que se o Zabbix ele é o dono mesmo realmente desse banco aqui. Então, for, agora eu vou colocar aqui entre aspas simples, Zabbix, @localhost, fechando aqui com a aspas simples e um ponto e vírgula. Beleza, tudo garantido aqui. E eu quero também fazer mais um detalhe aqui, né, que ninguém confere, quase ninguém confere isso aí, e que causa erros no Zabbix 7.0, que é o collation, tá? Que é a forma aí como o banco vai ordenar os dados. Então, novamente aqui, select
arroba, eu acho que está certo assim, character underline set database vírgula arroba collection database. Então, pessoal, retornou certo aqui. Se estiver diferente disso aí, o Zabbix ele pode apresentar então erros na visualização dos caracteres especiais futuramente. Quit para sair e vamos encerrar então a sessão aqui com MariaDB e vamos voltar para o terminal. Bem, agora nós vamos fazer um outro passo, que é importar as tabelas iniciais do banco de dados. Então esse comando aqui ele não vai mostrar a barra de progresso, tá? Ele pode demorar um pouco. Então quando o cursor voltar a piscar é porque ele terminou. Muito bem, o comando então zcat, tá? A diferença do cat, pessoal, para o zcat é que o cat ele vai apenas ler os arquivos de texto comum, tá? E o zcat ele vai enxergar dentro dos arquivos compactados sem a gente precisar descompactar no disco primeiro. Então o comando zcat barra, agora eu vou vir aqui com tab, tá? User share Zabbix Scale Scripts MyScale. Eu só estou completando aqui com o tab, certo? Server. Agora aqui eu vou dar um pipe que vai direcionar para um outro comando, que é o MyScale -- default character set. Aqui é igual, só arrumar aqui, set é igual ao UTF-8MB4, o usuário é o Zabbix e a senha também é Zabbix. Senha 123 não é a senha do Ubuntu. Agora aqui ele vai levar um tempo, tá? E assim que ele voltar ao terminal normal é porque está funcionando. Bem, pessoal, como o banco de dados já está pronto, só que o Zabbix ainda não conhece aquela senha que a gente criou para ele, aquela senha 123, tá? Então agora eu vou editar o arquivo de configuração do servidor Zabbix e vou procurar aqui para uma linha, tá? Para colocar essa senha aqui para fazer esse ajuste. Muito bem, eu vou utilizar então o sudo e vou utilizar o editor, né, de texto, o nano, e nós vamos navegar então até essa pasta lá, até esse arquivo de configuração que está dentro de etc zabbix server.conf. Beleza? Então tá aqui o arquivo de configuração, pessoal. Agora eu posso vir aqui e procurar por uma linha, certo? Ou vir aqui, dar um Ctrl W e digito aqui, ó, db password, dou um enter, vou vir até esse cara aqui, ó, beleza? E vou digitar aqui db, fazer exatamente como está ali, tem mais um espaço, db password igual a quem? A senha 123. Ctrl O para salvar, Enter para confirmar, Ctrl X para sair, limpamos a tela novamente aqui. Agora nós podemos verificar se realmente essa linha foi alterada aqui. Vou fazer um filtro aqui, tá? Então, Zabbix, quero Zabbix server.conf, né? E agora eu vou dar aqui um pipe e vou filtrar por db password e eu verifico ali então que foi modificado então para a senha 123, correto? Bem, então agora feito isso, nós vamos dar os comandos para o sistema operacional iniciar sempre o Zabbix, o agente e o servidor web sempre que o computador ligar. Então vamos lá, sudo systemctl, o que? Restart o Zabbix server, o Zabbix agente, o Apache e o MariaDB. Feito? E agora também vamos reiniciar tudo para aplicar essas configurações. Comando então sudo systemctl enable
Zabbix Server, o Zabbix Agent, o Apache 2 e o MariaDB. Está sincronizando. Agora, pessoal, vamos somente conferir, né, se o servidor aqui ele subiu com sucesso, beleza? Então, comando aqui sudo systemctl status e o Zabbix Server. Ok, pessoal? Basta então agora a gente pegar o IP desse servidor aqui e jogar lá no nosso navegador, né? na nossa máquina que nós estamos utilizando, como nós somos os gestores, nós somos os administradores dessa rede. Beleza? Então, qual é que é mesmo o endereço IP, pessoal? Agora eu vou botar um outro comando aqui para vocês verem, que é o hostname, tá? Hostname, o "-i". Beleza? Ele já pegou lá então que o nosso endereço é 192.168.3.27. Eu não fiz nenhuma mudança ainda aqui nos arquivos de configuração de rede, tá? Então continua com aquele, pegando esse endereço IP aqui. Beleza. Vamos abrir nosso navegador. E agora eu vou digitar então o endereço IP 192.168.3.27, beleza? E aí, pessoal, não está funcionando aparentemente o nosso servidor, certo? Por quê? Lembra que a gente fez a instalação do FW do firewall? Então a gente não liberou a porta 80 ainda. Então nós temos que liberar essa porta 80 agora. O que nós vamos fazer? Sudo UFW. Vamos permitir quem? A porta 80 no protocolo TCP. Beleza. Vamos repetir. Tá aí, pessoal. Tá aí o nosso servidor Apache. Beleza, tá. Só que agora nós vamos ter que entrar aqui, né? Então nós vamos dar aqui o Zabbix. Enter. Beleza. Olha só. Aqui basta a gente dar o Next. Olha, tudo ok. Next novamente. Aqui agora nós vamos colocar aquela senha, certo? Que é a senha 123. Vamos dar um Next novamente. Certo? Aqui você pode colocar o nome que você quiser. Vou botar Zabbix Syslab. Next. Beleza. Novamente Next. E um Finish. Agora aqui o username e a senha são diferentes, tá? Agora aqui é admin com a letra A maiúscula e a senha é Zabbix. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos aí à interface gráfica. O meu intuito aqui primeiramente é mostrar para vocês a instalação e não agora a configuração dos Zabbix. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí, pessoal, de curtir esse vídeo, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de comentar também. Beleza? Até a próxima!